recebi um desafio de falar um pouquinho a partir da minha experiência clínica e também à frente do Centro de Meditação e Estudos de Yoga e Vedanta. E falar desse tema extremamente complexo, né? Pedagogia do bem e do amor. E eu, então, inicio com uma história que fala sobre as sementes do bem. No interior de São Paulo, alguns anos atrás, uma senhora, mãe de 2 crianças, ao ir para a escola, toda vez que, na verdade, passavam pelo mesmo caminho, se deparava com alguns galhos quebrados, plantas destruídas, e as crianças ficavam tocadas por aquilo, porque já recebiam em casa esse ensinamento da importância de você cuidar da natureza. E, sendo assim, as crianças demonstravam realmente um sofrimento. Uma tinha 9, outra tinha 6 anos, um sofrimento por aquela plantinha ali, caída, sofrida. Então, a mãe, sensível à emoção daquelas crianças, né, naquele momento, e todo aquele cuidado com a natureza, ela teve uma ideia. Na simplicidade dela, ela teve uma grande ideia. Como diz São Francisco de Assis, né, nós começamos com pequenas coisas até termos grandes progressos, né? Então, essa mãe resolveu fazer um bilhete para colocar na famosa agenda, né, agenda dos filhos, e convocando as outras crianças da escola a fazerem parte de um clubinho, junto com as filhas dela, para trocar sementes e, assim, plantarem, semearem mais pela cidade, principalmente as sementes de plantas em extinção. O que aconteceu? Nada. Claro. Porque, ou às vezes, alguns pais não leem a agenda dos filhos, ou, às vezes, lendo, eles são muito ocupados, como Marta já havia falado, são muito ocupados, não tem tempo naquela correria, e as crianças, obviamente, não poderiam chegar ao clubinho sem os pais. Então, não aconteceu absolutamente nada. Mas uma ideia, quando ela é genuína, ela tem o poder de transformação. Ainda que pequenininha, é o poder da semente, a semente de mostarda que Cristo fala, né? Então, ela não abriu mão dessa ideia. E ela, então, vou pensar numa outra alternativa, o famoso plano B, né? Ela, então, resolveu escrever uma carta para o jornal da cidade. E mandou essa carta lá para o jornal. Resultado, ela começou a receber pedidos de sementes e trocas de sementes do Brasil inteiro. E isso durou mais ou menos, eu não sei se continua até hoje, não tenho conhecimento, mas durou pelo menos, acho que quase umas 2 décadas. E ela realmente fundou o clubinho infantil, o Clube Infantil do Ipê Amarelo. E isso me chamou a atenção pela simplicidade, pela continuidade e pela cooperação, porque ela comunicou isso, ela teve a ideia, não guardou para si, comunicou, compartilhou e buscou o quê? Parcerias. Um evento como esse de pedagogia das virtudes, do seminário, está buscando o quê nessa transformação? Parceiros. E todos nós cooperamos uns com os outros, ou para a construção ou para a destruição, não é, professor? Então, vejam, isso está em nossas mãos. E o interessante é que essa mulher, Gonzalina, o nome dela, ela tocou aquelas filhas dela nos primeiros momentos da infância, em que a mente está fresca, ávida por receber essas informações, para transformar isso em comportamento. Mas a partir de quê? De um exemplo. E isso também eu digo a vocês, é com muita satisfação que hoje estou aqui com vocês nesta casa. Porque há muitos anos atrás, ainda quando eu estudava Direito, e vinha muito aqui à casa, meus pais, fundadores daqui também, e aqui recebi o privilégio de poder servir a comunidade através da Mocidade Espírita e através também dos encontros, né, compartilhando os saberes que a gente, então, começava a adquirir num curso de Direito. E o interessante é que um filme, uma vez, foi passado aqui, que foi Irmão Sol e Irmão Lua, e aquilo calou fundo na minha alma. Ou seja, ele falava de um amor num nível acima de tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar.
E aquilo me contagiou de tal forma que foi direcionando o meu caminho sem que eu mesma tivesse consciência desse movimento. E é um dos sentidos, né, pelo qual nos reunimos aqui, é a força desse amor. Todos nós estamos aqui hoje porque o amor, de alguma forma, nos trouxe. E nos trouxe como? Por uma operação mágica? Não, pela vontade de fazer o bem. A vontade de fazer o bem, ou seja, transmitir aquilo que eu tenho de melhor, ainda que não sejamos ou não estejamos perfeitos, mas aquilo que eu posso agregar para o meu mundo, ou seja, cada um que está aqui hoje se sente de alguma forma responsável pela vida em sociedade, senão não estaria aqui, e também pela sua própria vida. Porque quando você cuida de si, automaticamente você se torna o quê? Um ser humano melhor para contagiar outras pessoas. Essa frase de Einstein, ele nos fala um pouquinho dessa totalidade, dessa consciência total, desse amor absoluto expandido, mas que nós nem sempre percebemos, ou seja, nem sempre realizamos, não despertamos ainda para essa totalidade. E essa ilusão da fronteira acaba fazendo com que a gente acabe entrando em atrito, entrando em conflito com as pessoas, por conta de não nos reconhecermos como unidade, tendo algo em comum com essas pessoas, com esse cosmos, com todas as formas de vida. Porque quando nós falamos a totalidade, é totalidade. Todas as formas de vidas. Então, por um lado, a grande tarefa existencial é que cada um de nós possa despertar para essa consciência expandida. E como nós vamos fazendo isso? Primeiro, reconhecendo a possibilidade, né? Imaginem um pote. O pote, ele divide o espaço? Sim e não. Se você quebrar o pote, o espaço continua sendo o mesmo. Mas enquanto ele está como pote, ele tem um espaço interno e um espaço externo. Mas o espaço interno, ele é diferente do espaço externo? Absolutamente não. Não. Então, hoje a gente vai brincar muito com essa metáfora do copinho de café. Que, na verdade, se a gente pegar um copinho de café, mergulhar no oceano, tirarmos a água do oceano, o que é que tem dentro do copinho de café? Água do oceano. H2O, vinda do oceano. Você pode fazer o que for com essa água, mas a origem dela é do oceano. Mas aí você tira do oceano, até porque o copinho é plástico, às vezes tem uns de isopor, né, flutua no oceano, e você fica ali dentro do copinho, a sua fronteira, esquecido da sua origem. Esquecido que a sua origem era esse oceano. Aí, de repente, no movimento das ondas, você esbarra em outro copinho. E mais outro copinho. Aí tem um copinho branco, daí tem um copinho amarelo, aí tem um copinho vermelho. Aí pronto. Copinho vermelho, amarelo, copinho azul, copinhos diferentes. Opa, não, mas o meu é melhor. O meu é mais bonito, não, o meu é mais consistente, o meu é mais resistente. Ou então o meu é mais biodegradável. Tem essa coisa toda, não é? Então vejam, aí começam o quê? Os atritos. Porque as pessoas se identificam com a fronteira, que é a forma, o copinho, e não mais com a sua essência, que era o quê? A água do oceano. Mas como assim? Por que esqueceríamos de algo tão precioso? Mas é isso que acontece. Por que acontece tanto essa questão de ciúme, inveja nos relacionamentos? Por que a autofagia? Por que as famílias, às vezes, são autodestrutivas? Por que no ambiente de trabalho temos esse tipo de comportamento? Por quê? Porque o nosso foco ficou na fronteira, no copinho, e não no conteúdo. E o conteúdo dos outros copinhos também é a água do oceano. Ou seja, não é melhor nem pior do que a minha. É idêntica à minha. A questão é o que eu vou fazer com esse conteúdo, porque, claro, eu ainda tenho uma fronteira.
Aí vem o desafio para todos nós. Expandirmos o quê? A fronteira. Será que eu tenho sempre que ser um copinho de café? Obviamente que não. Então eu posso virar um copo de água, uma bacia, um balde, um lago, um rio que se direciona para o oceano. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando nós imaginamos uma gota d'água, a gota desse oceano tão preciosa, você pode imaginar que alguns dos sofrimentos da vida, ou algum, né, dos sofrimentos da vida, possa destruir, possa separá-lo. O que acontece se ela cai, se ela se deposita? Ela vai se juntar novamente, porque ela faz parte do mesmo oceano. Agora tira ela, bota ela do lado de fora. Qual é a tendência dela? Secar e desaparecer. É assim que o egoísmo faz com a gente. E o que acontece? Hoje eu trouxe essa frase de Vivekananda, que ele na Índia, ele na verdade é reconhecido como um herói nacional, não só pela questão da espiritualidade, mas porque ele trouxe para a juventude, na época que ele viveu, uma força muito grande de autoestima, de luta, de posicionamento, e não aquela atitude passiva, porque às vezes as pessoas confundem omissão, alienação com paz, e não se posicionam, ficam em cima do muro, né? E ele coloca isso com aquela ideia de força. Interessante a gente ver essa imagem aqui, porque na verdade é assim que a maioria de nós, se encontra. Imerso nesse oceano sem perceber que estamos. E estamos isolados por essa fronteira. Então, desta forma, como aquele peixinho, nós somos livres? Não somos. E liberdade e amor estão relacionados. Aqui, só para trazer algumas ideias com relação a essas 4 metas da vida, porque quando a gente fala, então, desse posicionamento que Vivekananda trouxe para que essa sociedade lutasse também, não ficasse preso, submisso a um outro povo que subjugasse a sua cultura, os seus valores. E aí a gente pode entender também o que acontece com as pessoas que, na verdade, se entregam totalmente à primeira das metas. Veja, isso aqui não é nenhuma coisa que seja nem certo nem errado, é apenas um fato, é uma constatação. As pessoas buscam inicialmente a satisfação. Satisfação, quando falávamos no início que o amor nos trouxe aqui porque queremos fazer o bem, porque encontramos satisfação nisso. Biologicamente, o corpo responde de maneira diferente quando encontramos esse tipo de satisfação. A imunidade aumenta. Então, veja, fazer o bem melhora? Melhora. Agora, o que acontece quando eu só busco o prazer sensorial e eu uso o outro para a satisfação das minhas necessidades? Eu estou usando aquela pessoa, eu não estou compartilhando o prazer com ela, que é algo completamente diferente. E isso em todos os sentidos, tá? Quando a pessoa começa a olhar para o outro não mais como objeto, ele vai se expandindo um pouco nessa relação do amor, né? Não sendo mais só ao próprio umbigo, porque isso aí não é nem o amor a si mesmo no sentido mais amplo, né? Mas quando ele vai partindo do copinho de café, do egoísmozinho dele, para agregar outras pessoas, às vezes da própria família, ou constituindo uma nova família, ou do seu ambiente de trabalho, ou sua nação, o que ele faz? Ele começa também a querer ter tudo isso para preservar a sua prole, para dar o melhor para a sua prole. É claro que aqui tem os aspectos positivos, você pode usar tanto a questão do prazer sensorial de uma maneira positiva quanto negativa, ou seja, destrutiva ou construtiva. Da mesma forma que a questão das posses, riquezas, né, e os compromissos que você faz para poder prover a subsistência dessas pessoas, né? Não ficar só com você. Mas, essencialmente, o primeiro e o segundo dos itens ali, eles são mais autocentrados no sentido egoístico, né? Quando você começa a se importar verdadeiramente com o bem-estar do outro,
quando você começa a pensar um pouquinho no significado da vida, no sentido, no seu posicionamento, o que você faz aqui e agora, o que você vai deixar em termos de rastro da sua trajetória, você entra no nível do Dharma. É claro que isso tudo pode acontecer simultaneamente, tá? Mas é claro que, olhando assim, com relação às faixas etárias, corresponderia mais ou menos à faixa etária, às faixas etárias, do desenvolvimento da criança até a fase adulta, até o nível do sábio, que é quando ele, então, praticando essas virtudes, ele começa a focar na liberação da fronteira do copinho de café, que nessa altura já não está mais copinho de café, já deve ter se tornado um lago, possivelmente. Mas ele quer expansão maior, porque o amor é inclusivo, ele quer incluir. Então, quando ele passa, né, da consciência individual para a consciência cósmica. E aqui é interessante, nessas 4 virtudes, é que você vai encontrar isso em todas as tradições religiosas, em todas as religiões. Um mínimo de autocontrole para você fazer frente até às suas necessidades e não ficar escravo delas. A questão da veracidade, o amor desinteressado e as obras altruístas. É claro que aqui, se a gente fosse utilizar numa linguagem do yoga, a gente veria aqui vários caminhos do yoga. Esse amor desinteressado, Bhakti Yoga, obras altruístas, Karma Yoga, que é yoga da ação. E aqui a gente passa a refletir o quê? Para onde nos direcionam essas metas? Quando aquele quer deixar de ser um lago para se tornar oceano, é porque aquilo é a meta de quê? A meta da vida, a meta de todas as tradições religiosas. Todas buscam a mesma coisa, essa expansão. E aqui, só para a gente brincar também com algumas questões, coloquei aqui alguns verbos, porque eu ouço muito as pessoas falarem sobre essa questão do ser e do ter. E isso já é básico, todo mundo fala, né? Porque a ênfase tem que ser no ser e não no ter e tal. E aí vem uma reflexão. Por que o ter, o saber, o fazer, o conviver não podem ser, na verdade, fundamentados no ser? Nesse ser oceânico, não do copinho de café. Porque normalmente o problema é a nossa identificação. Nós nos identificamos, erramos o foco. Nós focamos na fronteira, no copinho de café, esquecemos que, na verdade, deveríamos focar na essência, que é a água do oceano. E aí, atualmente, está aqui em vermelho, a gente tem muito a coisa do aparentar. É claro que lá no slide o segundo, quando Einstein fala da ilusão dessa fronteira, logicamente, aí a gente entraria em outros meandros. Mas a gente vive num momento da nossa sociedade que está sendo muito valorizado o aparentar. Então, não precisa ser... Na verdade, também não é tão novo assim, é antigo, né? É bem antigo. Então, esse aparentar, o que acontece? As pessoas querem forjar um ser que não são. E ali também decorre toda uma série de frustrações e conflitos. Aqui só vou citar aqui a questão das qualidades, segundo a filosofia Sankhya, que quando a gente predomina a calma, a pureza, a compaixão, a gente tem um comportamento diferenciado. Quando predominamos a atividade, o conflito, na verdade, essa inquietude, a gente tem muito mais atrito nas relações interpessoais e, obviamente, todos aqueles sentimentos paralisantes. E interessante que essa questão da preguiça, da inércia e da apatia, ela também aparece como covardia. E, às vezes, diante da necessidade de nos posicionarmos, de, às vezes, alertarmos alguém de alguma coisa que não vai bem, nós queremos aparentar que nós somos da paz e aí não fazemos nada. Ser da paz não é não fazer nada, é fazer o que é certo, é fazer o que é adequado, no momento certo. E eu vejo muito, eu ouço pelo menos muito isso, então isso foi uma coisa que eu quis compartilhar com vocês, porque isso se confunde, porque no aspecto sáttvico há uma certa inação, porque você está agindo num nível sutil, às vezes não é percebido, mas ele causa, tudo causa, na verdade tudo causa. E ali não, você está com medo de agir, com medo de frustrar o outro e gerar uma raiva no outro que vai olhar para você. Não, você não é um ser da paz. Não, você não está
tão evoluído assim, porque olha o que você está provocando em mim. É o modo aí, falar com gentileza, orientar, não também partindo de um princípio, de um pressuposto, né, de superioridade. Já vimos aqui que o conteúdo dos copinhos, eles são da mesma natureza. Aquilo ali, só para ficar mais claro, gente, para quem não tiver assim, contato com isso, são tendências. Na verdade, todos nós temos um pouco disso misturado, gradações diferentes, tá? E que vão gerando também modos de pensar, modos de nos comportar, leitura. Isso, inclusive, tem um impacto também sobre a fé. E aqui, para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão que, às vezes, nós, olhando aquela tabela que Alexandre trouxe, a gente se identifica com uma série de coisas lá que, de repente, são boas e, de repente, não são tão boas assim. Não tem problema. A gente pode olhar aquilo como um desabrochar para algo maior. A gente não precisa negar isso, acolher um estado que ele é temporário, porque a gente ficou por muito tempo preso na fronteira, aparentando uma espiritualidade, às vezes, que não tínhamos, pintando o nosso copinho com as águas do mar, mas continua sendo o copinho. Então, não adianta pintar e disfarçar, fingir para você mesmo, né? Como aquele filme, quem viu o Show de Truman, né? Então, aqui fica essa ideia. Vamos procurar na gota de água, dentro do copinho, a nossa verdadeira identidade e reconhecer no outro, naquele que nos incomoda, principalmente, porque ele provoca em nós algo interessante, que é esse reconhecimento de que o outro também tem essa mesma presença da luz que foi falada aqui, através do canto logo no início. E isso é belo, isso é o que efetivamente somos. Mas isso precisa que nós nos abramos para essa verdade. Esse é o convite que eu deixo aqui para vocês hoje. Obrigada.